finalmente chegamos ao último capítulo aqui de Ulisses, que é um romance do James Joyce que nós lemos coletivamente para poder comemorar o centenário da publicação original aqui deste romance. Esse projeto começou lá no dia 16 de junho de 2022 e depois de alguns atrasos, alguns atropelos no meio do caminho, finalmente chegamos aqui neste último capítulo, que é também um dos trechos mais célebres de toda a história da literatura ocidental. E eu estou aqui falando, evidentemente, do famoso monólogo de Molly Bloom. Mas, como eu disse, este vídeo vai tratar do último capítulo do romance. Então, se você ainda não está nesse trecho, ou se você sequer começou a ler Ulisses, mas pretende fazer isso um dia, eu sugiro que você guarde esse vídeo por enquanto, assista outras coisas aqui do canal, depois você volta para essa playlist para poder, enfim, acompanhar aqui os meus comentários sobre este, que é um dos grandes romances da modernidade literária. E aí, evidentemente, como é de se supor, a técnica usada pelo James Joyce neste último capítulo é definida aqui nessa tabela que está no início dessa minha edição como monólogo feminino. Então, antes de mais nada, eu gostaria de me concentrar exatamente nisso, quer dizer, nessa definição dada pelo autor para tratar dessa técnica literária usada, então, nesse 18º capítulo aqui de Ulisses. Em um dos primeiros vídeos aqui desse projeto de leitura conjunta, eu falei um pouco sobre como o monólogo interior e o fluxo de consciência são técnicas narrativas muito associadas à modernidade literária, ainda que o monólogo interior seja uma técnica bem antiga, né? Alguns estudiosos dizem que, por exemplo, lá na Odisseia do Homero já há um uso muito expressivo e muito interessante dessa técnica que é, então, o monólogo interior. E aí é importante dizer aqui que o termo monólogo, ele está muito associado ao teatro, onde funciona como um contraponto ao coro, pensando que o coro é um conjunto de vozes, ao passo que o monólogo acontece quando uma única voz é ouvida. Evidentemente que Ulisses é um romance, Ulisses não é uma peça de teatro, mas o uso dessa técnica do monólogo aqui reforça o caráter artificial da linguagem, na medida em que é como se a gente estivesse diante de uma encenação, pensando nesse termo do teatro, dos pensamentos da personagem sem qualquer tipo de mediação, comentário, descrição ou mesmo ordenação das imagens que vão se sucedendo e se concatenando conforme ocorrem ali a personagem que está focalizada, no caso aqui, a Molly Bloom. Por isso mesmo, o monólogo interior nos revela as memórias, os sentimentos, as impressões, as sensações e os pensamentos do personagem tal qual eles aparecem, isso de maneira geral. E isso pode fazer com que o texto que passe por essa técnica do monólogo interior seja um pouco difícil na medida em que não há, por exemplo, qualquer compromisso com o estabelecimento de ligações óbvias entre um trecho e outro, entre uma imagem e outra, porque afinal de contas o nosso pensamento é desordenado. Então, às vezes a gente ouve uma palavra e essa palavra nos remete a uma determinada situação que, por sua vez, faz com que a gente se lembre de uma outra coisa e a gente não passa de um pensamento ao outro de maneira racional, de maneira organizada, digamos assim. E aí, na medida em que técnicas como o fluxo de consciência e o monólogo interior visam replicar a liberdade do pensamento e da consciência no texto, nessas técnicas o uso de um discurso mais ordenado acaba não fazendo tanto sentido. E no caso aqui do monólogo final de Ulisses, outro fator que complica a leitura
é o fato de que, por exemplo, o pronome pessoal ele se refere a homens diferentes sem que haja muita distinção entre eles no discurso, de modo que em vários momentos a gente não sabe de quem a protagonista aqui está falando. Ou ainda, não há aqui nesse 18º capítulo letras maiúsculas e muito menos sinais de pontuação, o que, se por um lado é um complicador da leitura, porque afinal de contas a gente tem que estar muito atento àquilo que estamos lendo, por outro lado, isso aumenta a fluidez do pensamento e demonstra a liberdade da Molly Bloom. E sobre isto, basta ver, por exemplo, a diferença entre esse monólogo final mais livre e aquele mais engessado que acontece quando o livro está acompanhando o Dédalus no 3º capítulo da primeira parte. Mesmo que, paradoxalmente, a Molly esteja em um lugar fechado, que é o quarto, ao passo que o Dédalus estava em um lugar aberto, que é ali a praia. E ainda pensando nessa questão da fluidez, e essa fluidez advinda, sobretudo, dessa rasura de questões ortográficas, gramaticais, etc., se não me engano, o capítulo 18 aqui de Ulisses tem apenas 8 frases. E é um capítulo que ele é, assim, relativamente longo. Quer dizer, ele começa aqui na página 789 dessa minha edição e ele termina na página 839. Então veja que é um número de páginas significativo, ainda mais porque, como eu disse, nós temos aqui apenas 8 frases, muito longas, graças principalmente à falta de pontuação e à associação de imagens que a Molly vai estabelecendo. Outra coisa importante sobre o monólogo interior como uma técnica literária é que ele demonstra, ou ele visa demonstrar, a multiplicidade da experiência imediata, ou seja, por mais que no plano objetivo não esteja acontecendo nada, já que a Molly Bloom está ali deitada ouvindo o marido dormir, no plano subjetivo muita coisa acontece. E essa multiplicidade que vem do descompasso entre o objetivo e o subjetivo acaba corroendo a noção de um eu coeso, o que me fez lembrar bastante de 2 estudiosos que quem aí é da área de linguística deve conhecer muito bem. O primeiro deles é o já citado Bakhtin, né? Eu sempre falo do Bakhtin por aqui. O Bakhtin ele tem um livro que antes era publicado aqui no Brasil com o título de Questões de Literatura e Estética. Mas atualmente esse mesmo texto ele é publicado pela editora 34 nessa coleção chamada Teoria do Romance. Então o volume 1 é a estilística, o volume 2 é as formas do tempo e do cronotopo e o volume 3 é o romance como gênero literário. Veja bem, aquele livro anterior, né, o Questões de Literatura e Estética, o texto dele é o mesmo texto desses 3 volumes aqui, certo? Então, se você já tem aquele livro, não precisa comprar esses para poder entrar em contato com o texto do Bakhtin, a menos que você queira, evidentemente, né? Mas, como eu não tenho mais aquela edição antiga, eu tenho aqui essa edição mais recente, que foi publicada pela 34 e que inclusive eu acabei relendo há algum tempo, né? Esse texto do Bakhtin é um dos mais conhecidos do autor e ele começou a ser escrito durante o exílio do Bakhtin, entre a publicação lá do Problemas da Poética de Dostoiévski, que foi publicado, ou pelo menos que foi escrito, finalizado em 1929, e um outro texto do Bakhtin que eu sempre cito por aqui, que é o A Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento, que é um texto publicado só nos anos 50, mas que foi escrito ali a partir dos anos 30. Mas o fato é que esses textos, quer dizer, aqui o Teoria do Romance, anteriormente publicado como Questões de Literatura Estética, e lá A Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento, parecem aprofundar indiretamente a noção de polifonia que o Bakhtin apresentou ao analisar a obra
do Dostoiévski lá no texto de 1929. Isso porque nesses textos o autor propõe que a natureza da linguagem é, antes de tudo, interdiscursiva. E isso significa que nenhum dizer, nenhum discurso é isolado, já que todo discurso é atravessado por outros discursos, é atravessado por algo que já foi dito anteriormente. Com isso, segundo Bakhtin, o eu se constitui a partir do reconhecimento do outro. Ou seja, a gente quando vai falar alguma coisa, a gente não pensa que outras pessoas já disseram aquilo. Esse é um movimento, digamos assim, inconsciente, propiciado pela própria linguagem. Mas ainda assim, o ato de comunicar, o ato de falar é, segundo o Bakhtin, um ato absolutamente ligado a essa relação entre o eu e o outro. Pois bem, no caso de um monólogo, esses dois agentes do discurso, eles partem de um mesmo sujeito, conforme nós estamos falando, de um eu que se desdobra em si mesmo como se fosse um outro. E aqui no monólogo da Molly Bloom, isso ocorre sobretudo conforme ela vai recuperando memórias de vários momentos diferentes da vida. Então, existe esse eu que fala das próprias memórias e este eu que ouve essas memórias sendo narradas. Mas no caso de um monólogo, esses dois sujeitos, esses dois eus, são a mesma pessoa, né? Então, ao pensar sobre essa questão do monólogo, eu me lembrei bastante do Bakhtin. E aí, outro teórico que refletiu sobre o eu na linguagem foi o Benveniste, né? Segundo Benveniste, é na linguagem que acontece o assujeitamento da pessoa, ou seja, a gente se constitui e se entende como sujeito por meio da linguagem, na medida em que, quando eu digo eu, isso significa que existe um não eu, que é o outro. No caso do monólogo, né, pensando nessa argumentação do Benveniste, é como se o monólogo fosse um diálogo entre um eu falante e um eu ouvinte. E esses dois eus partem da mesma subjetividade. E com isso, o outro se torna um eco do eu. O que esses dois teóricos nos mostram, então, é que a linguagem demarca uma subjetividade que só se constrói por meio da tensão entre o eu e o outro. E eu me lembrei disso tudo porque, no fim das contas, essa discussão fica ainda mais evidente aqui no monólogo da Molly Bloom do que havia ficado no monólogo lá do Stephen Dedalus no capítulo 3 aqui de Ulisses. Isso porque no monólogo do Dedalus, a fratura do discurso vinha principalmente dos conflitos internos do personagem, ao passo que no monólogo da Molly Bloom, essa fratura se estabelece porque, como diria lá a Simone de Beauvoir, a mulher é sempre o outro do homem. E aqui nós temos então esse outro que se torna um eu do discurso. E isso se liga diretamente ao fato de que o Joyce caracterizou esse monólogo como feminino. E daí veja bem, é sempre bom estar atento para o fato de que Ulisses é um romance predominantemente masculino, no sentido que a maioria dos personagens aqui são homens, né? E aí pensando que a narrativa feminina sempre é associada a algo da ordem da introspecção, o fato de nós termos aqui um monólogo interior não me parece à toa. E além disso, o próprio espaço do quarto em que todo o capítulo se desenrola reforça a ideia de introspecção, a ideia de intimidade. Tanto que, novamente comparando, o monólogo do Dedalus acontece enquanto ele está em movimento em um lugar aberto. Já o monólogo da Molly acontece nesse lugar fechado e marcado pela permanência dessa personagem. É quase como se o quarto
fosse um útero e, além do mais, isso reforça a imobilidade feminina, porque ao contrário do Bloom e do Dédalus, a Molly não pode vagar pelas ruas de Dublin, né? Ela não simboliza o Odisseu que parte em uma aventura pelas guerras e se lança ao mar e etc e tal. A Molly representa a Penélope, que ficou lá em Ítaca esperando pela volta do marido, né? E daí agora há pouco eu disse para vocês que o quarto ele aparece aqui como se fosse um útero, pensando nesse espaço feminino, nesse espaço da intimidade e da introspecção. Uma coisa muito semelhante acontece, por exemplo, lá no As Meninas, que é um romance da Lígia Fagundes Telles, né? Se você pega o quarto de uma das protagonistas, ele aparece ali como um útero, como esse espaço maternal que acolhe as outras duas, né? Tanto a Lia quanto a Ana Turva, elas veem no quarto da colega esse espaço da Lorena, esse espaço seguro, como se aquilo ali fosse mesmo um espaço uterino, digamos assim. Não por acaso, voltando aqui ao Ulisses, ao longo de todo esse capítulo 18, a Molly questiona o seu lugar social como mulher, pensando nessa questão da imobilidade, e ao fazer isso, a personagem faz também uma espécie de avaliação de tudo aquilo que ela perdeu pelo simples fato de ser mulher e ser obrigada a casar, a ter filhos, etc, etc, etc. Então, ela perdeu as amizades da juventude, ela perdeu os possíveis pretendentes, ela perdeu uma carreira como cantora, etc e tal. Só que a vida de mulher casada também não foi suficiente, já que ela também perdeu o filho e com isso ela perdeu também a relação anterior que tinha com o marido. Nesse sentido, é curioso perceber que o fato de ter um amante não aparece aqui de um modo idealizado. Ela não dá justificativas sentimentais para os casos que ela tem. Tudo é muito pragmático nesse monólogo da Molly Bloom, apesar desse pragmatismo aparecer de modo desordenado, né? Com isso, a personagem deixa de ser objeto da reflexão masculina, como ela foi ao longo de todo o romance, e passa a ser ela mesma esse sujeito que reflete esse eu, que se apropria do discurso. E assim, conforme ela recorre a imagens que tradicionalmente estão ligadas ao feminino, como por exemplo a natureza, o mar, as flores, etc., a Molly se coloca como esse eu plural, esse eu que comporta os vários contrários associados à mulher. Então, por exemplo, ela se lembra da juventude e isso evoca a ideia de virgindade. Só que ela também vai se lembrando dos vários homens com os quais ela se relacionou. E mesmo o fato de ter amantes, estando casada, já demonstra que ela acaba se afastando daquele aspecto virginal associado ao feminino. Além disso, a Molly é mãe, né? E o próprio nome dela ser Marian faz com que a gente se lembre de Maria. Então veja que há essas várias contradições conciliadas na subjetividade dessa personagem. E ela consegue ser tudo isso porque a Molly escolheu dizer sim para as coisas. Tanto que o capítulo ele começa e termina com a palavra sim, e isso lhe confere um caráter absolutamente circular. E como a última palavra do capítulo e também do romance é a palavra sim, isso abre várias possibilidades, né? Então veja que, ao contrário das mulheres adúlteras do realismo, pensando, por exemplo, na Luísa, do Primo Basílio, do Eça de Queiroz, pensando na Ana Karenina, do Tolstói, pensando na Emma Bovary, do Flaubert, enfim, nessas grandes personagens do romance do século XIX, né, ao contrário dessas mulheres, a Molly está aberta ao futuro. E é significativo pensar nisso em um monólogo que acontece na madrugada do dia 17 de junho. É como se esse sim do final do romance abrisse caminho
para um novo dia, ao contrário do não que aquelas outras personagens que eu citei agora, desse romance do século XIX, disseram quando confrontadas com o próprio adultério, e daí eu não vou poder aqui entrar em maiores detalhes para não dar spoiler desses outros livros, né? E aí, como eu disse, grande parte do monólogo da Molly se constrói a partir das memórias dessa personagem. E com isso o tempo da memória se sobrepõe e ressignifica o tempo objetivo desse capítulo. Então ela vai fiando e desfiando o passado como se fosse a Penélope fiando e desfiando uma colcha para poder enganar os seus pretendentes lá na Odisseia do Homero. Mas a Molly, ela é uma paródia da Penélope, já que, ao contrário dela, a esposa do Sr. Bloom não faz questão nenhuma de se livrar dos seus pretendentes e muito menos de se manter fiel ao marido, muito embora fique claro que aqueles 20 amantes que o Bloom citou no capítulo anterior nem sempre chegaram às vias de fato. E mais, a Molly percebe que o Bloom era muito superior a todos eles, principalmente ao Lenihan, que ela também acredita ser um parasita ali de Dublin, né? Então, mesmo que todo mundo ficasse rindo do Bloom pelas costas, ainda assim a Molly vê no marido uma figura superior àqueles outros sujeitos, né? E esse comentário sobre as pessoas rindo do Bloom nos mostra que nem sempre os comentários que fizeram ao protagonista aqui ao longo do dia eram totalmente inocentes, porque em vários momentos eu pensei, nossa, olha só, as pessoas estão falando do Boylan, né? E mal sabem elas que o Bloom está passando ali por um entrevero graças a esse sujeito. Mas na verdade não, as pessoas não só sabiam como faziam esses comentários exatamente para atiçar o Bloom de uma maneira ou de outra, né? Mas enfim, graças então a essa infidelidade, a Molly passa grande parte do capítulo comparando os homens com os quais ela se relacionou, dando especial atenção, evidentemente, para o Boylan, com quem ela só se encontrou menos de meia dúzia de vezes, e para o Bloom. E ela chega a dizer, por exemplo, em um trecho que eu achei muito engraçado, que o Boylan não é um homem para casar, apesar de ser um homem que tem ali o seu dinheiro, os seus atributos financeiros, digamos assim. E mais, a Molly, ela faz algumas comparações bem específicas sobre, por exemplo, a qualidade do esperma do marido e do amante, ou ainda o modo como o Boylan é rude, é peludo, é pesado, ao passo que o Bloom é muito mais carinhoso, é muito mais delicado. E é graças então a essas comparações que a nossa protagonista aqui chega à conclusão de que, apesar dos pesares, o Bloom é mesmo o marido adequado para ela. Mesmo sendo um tarado que tem lá as fotos eróticas escondidas e que tem alguns fetiches que a Molly nem sempre entende, como por exemplo o fato de aparentemente ele gostar de saber que ela tem amantes, e a Molly chega até a pensar que talvez o Bloom tenha enviado a filha para outra cidade para poder facilitar os encontros entre a esposa e o amante, né, entre Molly e Boylan. Ou ainda pensando nesses fetiches, a Molly se lembra da vez em que o Bloom pediu para beber leite, o leite dela junto com o chá, ou ainda ela se lembra que do gosto que o marido tem por sadomasoquismo. Então, mesmo com todos esses fetiches, mesmo não tendo sido lá muito sincero quanto ao que havia feito naquele dia, mesmo tendo seus casos e sendo conivente com a traição dela, porque a Molly sabe que o Bloom sabe sobre o caso entre ela e Boylan, mesmo trocando correspondências com outras mulheres, porque em dado momento aqui a Molly se lembra que certa feita surpreendeu o Bloom escrevendo algo que ele não queria que ela visse, e daí
Esse é um trecho muito interessante, ele está na página 790 dessa minha edição, e nele é dito o seguinte, eu vou ler aqui porque eu acho que vale a pena. Deixa eu pegar aqui esse trecho. Anteontem estava escrevendo alguma coisa, uma carta, quando eu entrei no quarto da frente para lhe mostrar a morte de Digna no jornal, como se alguma coisa me dissesse. E ele a cobriu com um mata-borrão, fingindo estar pensando sobre algum negócio, de modo que muito provavelmente era aquilo para alguém que pensa que tem nele um imbecil, porque todos os homens ficam um pouco desse jeito na idade dele, especialmente chegando aos 40, né? E aí é interessante porque, assim como o Bloom dissimula aqui que está pensando em negócios ao ser surpreendido pela Molly, no capítulo em que ele está ali no restaurante, né, que é o capítulo 11, chamado As Sereias, ele também está escrevendo ali uma carta para aquela sua amante, mas aí ele dissimula isso fingindo que está procurando alguma coisa no jornal, fazendo o papel ali de sujeito de negócios, né? Então veja aqui, apesar disso tudo, o Bloom, segundo a Molly aqui, ele entende a alma feminina e por isso ele continua sendo um partido interessante, pelo menos por enquanto, já que a Molly não recusa a possibilidade de um dia se divorciar, né? E daí eu fiquei pensando, será que ela não está elencando esses defeitos do marido justamente para tomar coragem e se divorciar? Porque isso acaba fazendo com que esse capítulo ele seja lido de uma maneira interessante. Por isso mesmo, quer dizer, por essa possibilidade do divórcio no futuro, é que a Molly fica ali pensando, por exemplo, que o Bloom não chegou a lugar algum, que ele não para em nenhum emprego, que ele esqueceu de pegar lá a loção que ela tinha pedido no boticário, e no lugar ele acabou pegando aquele sabonete que no fim das contas o Bloom não pagou de fato. Enfim, ao longo de todo o capítulo, a Molly ela vai fazendo uma espécie de inventário das fraquezas do Bloom, e talvez isso se justifique pelo fato de que ela está pensando, ela está tentando ali reunir provas que a convençam de que é melhor se separar desse sujeito, né? Mas o fato então é que a Molly ela continua essas comparações e se lembra, por exemplo, do romantismo do Bloom no passado, ao mesmo tempo em que já antecipa os encontros futuros com o Boylan, tanto durante aquela turnê que eles vão fazer por toda a Irlanda, né? Mas ela também pensa ali em um encontro mais próximo, que vai acontecer na próxima segunda-feira, caso a menstruação da Molly já tenha acabado até lá, né? Então é muito interessante perceber como ela vai o tempo todo misturando o passado com o presente, com essa antecipação dos encontros futuros com o amante. E é engraçado porque a Molly pensa que ainda bem que o Bloom não vai com ela, não vai poder acompanhá-la na turnê, por estar indo viajar e visitar o túmulo do pai, porque seria bem difícil não fazer barulho com o Boylan enquanto estava fazendo sexo, né? Para que o Bloom não ouvisse nada, ou porque, enfim, desse menos na vista que ele sabe de alguma coisa, né, do envolvimento dela com esse sujeito. E a Molly chega até a se perguntar se as pessoas que estavam passando na rua durante a tarde daquele dia 16 de junho de 1904 não ouviram nada porque, pelo visto, ela faz um sexo meio escandaloso com o amante, né? Então veja que, apesar de ser um trecho bem denso do romance, por conta da questão da pontuação e por conta dessas imagens que vão se concatenando e misturando passado, presente e futuro, ainda assim é um trecho muito engraçado do livro, né? Mas talvez uma das coisas mais interessantes desse capítulo seja o modo como o discurso da Molly vai criando paralelos com as ações do Bloom ao longo de todo o romance. A começar pelo fato de que, assim como ele ficou o dia todo tentando não pensar nela, agora a Molly também tenta não pensar no Bloom, enquanto se lembra, por exemplo, de quando teve ali um caso com um marinheiro, com um militar, uma coisa assim, e esse primeiro amante fingia falar hebraico, e aí tem uma coisa interessante porque em um dos encontros entre eles, né, assim, a Molly ela deu o primeiro beijo
nesse marinheiro, né? E daí em um dos encontros ela acabou masturbando esse sujeito ali, enfim. E aí é engraçado porque mesmo tendo beijado esse sujeito, masturbado ele, etc e tal, a Molly diz que não vai poder ficar com ele porque ela vai se casar com um sujeito de sobrenome Las Flores. E aí é engraçado porque o pseudônimo que o Bloom adota para escrever aquela correspondência com a amante é justamente Henry Flower, né? E o próprio nome Bloom remete a essa ideia da flor, né? Além disso, aquele hebraico meio truncado, meio fajuto do tal marinheiro, faz lembrar também o hebraico truncado e fajuto do próprio Bloom lá no capítulo 15 do Ulisses, né? Só que com isso, conforme lembra desse primeiro beijo, desse primeiro relacionamento, a Molly acaba se lembrando também do primeiro beijo que deu no Bloom. Então é como se esses relacionamentos fossem se misturando. E com isso, é como se todos esses homens da vida da Molly nada mais fossem do que uma preparação para que ela finalmente encontrasse o Bloom. Outro elemento que aproxima os dois é a raiva que ambos sentem do açougueiro, né? Porque lembra lá que no começo do romance, o Bloom fica com muita raiva do açougueiro porque ele acaba atrapalhando ali o fato do Bloom estar olhando para uma vizinha, uma coisa assim, né? Ou ainda, outra coisa que aproxima os dois é a Molly dizendo que queria ficar com um homem negro, assim como o Bloom também pensou que não se importaria de ficar com uma mulher negra lá no capítulo 13, que é aquele capítulo da praia. E por falar nesse capítulo, assim como o Bloom ficou idealizando e aumentando a idade daquela moça que ele estava olhando na praia, a Molly faz a mesma coisa com o Dédalus aqui, porque ela tem algum tipo de interesse nele, e aí por isso mesmo ela fica pensando que ele é um sujeito muito inteligente, ela fica idealizando ele e ao mesmo tempo fica pensando que talvez ele já tenha passado dos 20, então a diferença de idade entre eles não é tanta, etc, etc, etc. Só que ao mesmo tempo em que há esses elementos que aproximam Molly e Bloom, outros acabam diferenciando o casal, principalmente no que se refere à relação que eles têm com a filha, porque a Molly percebe que a filha agora também é uma mulher, e é uma mulher cuja presença foi aos poucos se impondo naquela casa, e inclusive essa foi uma das razões pelas quais o Bloom mandou a filha estudar em outra cidade. Mas é bem visível que a Molly tem muito ciúme da relação entre Bloom e Millie, quase como se ela estivesse sobrando ali naquela família. E aí, por falar em ciúme, a Molly tem lá também algum ciúme do Bloom, mesmo pensando que talvez ele tenha que pagar caso queira ter alguma coisa com outra mulher. Só que é interessante porque ao mesmo tempo a Molly desconfia que o Bloom teve ou está tendo um caso com uma amiga dela, né? Então eu achei isso muito curioso. E aí, finalmente, um pensamento que atravessa todo o capítulo é aquele que diz respeito à indecisão da Molly em levar ou não o café da manhã na cama para o Bloom no dia seguinte. Mas se isso aconteceu ou não, a gente nunca vai saber, porque afinal de contas, o dia 17 de junho de 1904 é talvez um dos dias mais misteriosos da história da literatura, porque a gente nunca vai saber o que aconteceu no dia seguinte às ações narradas aqui no Ulisses do James Joyce. Então veja bem, esse último capítulo me parece que confirma muito daquelas várias tensões que a gente observa ao longo de todo o romance. E assim, foi um dos meus trechos favoritos do livro, de fato eu gostei muito dessa leitura. E me parece que esse livro, esse final, esse último capítulo, ele confirma essa ideia de um sujeito fraturado. Foi por isso que no início do vídeo eu falei para vocês sobre aquelas reflexões do Bakhtin e do Benveniste. Porque veja só, um dos principais interesses da literatura moderna é justamente refletir sobre esse sujeito fraturado, sobre esse sujeito que pensa em si mesmo em um mundo
no qual a noção de inconsciente, por exemplo, já existe, né, e que acaba criando uma nova reflexão do sujeito sobre si. Então, o que é que significa ser uma pessoa nesse mundo contemporâneo? O que é que significa ser eu nesse período em que a noção de eu está completamente fraturada, né? E me parece que essa é uma das grandes reflexões aqui de Ulisses, que afinal de contas é um romance múltiplo. Em um dos primeiros vídeos dessa série, eu falei sobre esse caráter enciclopédico do romance. Veja, esse caráter enciclopédico, ele reforça a multiplicidade do texto. E essa multiplicidade vem, sobretudo, graças aos vários estilos que cada capítulo adota, né? E me parece, então, que encerrar tudo isso com um monólogo interior é interessante por dois motivos. Primeiro, porque dá uma certa circularidade, porque faz a gente lembrar do início do romance com aquele monólogo do Stephen Dedalus no capítulo 3. Mas encerrar com esse monólogo também é interessante, exatamente porque esse monólogo não se encerra, né? Então é como se essa viagem do Ulisses moderno ela não se encerrasse, porque estar em Ítaca é algo absolutamente provisório para esse Ulisses do século XX, digamos assim, né? Então, enquanto o Ulisses lá do Homero, ele chega em Ítaca e aí acaba a história, o final deste romance com o monólogo da Molly Bloom nos aponta para o dia seguinte. Mas aí, como eu disse, a gente nunca vai saber o que aconteceu no dia seguinte, né? Resta-nos especular apenas. E daí, enfim, eu gostaria de encerrar esse vídeo e essa série com o encerramento do romance mesmo. Então, gostaria de ler um trechinho aqui do monólogo da Molly Bloom. Gostaria de ler o último trecho desse monólogo, que me parece bastante adequado para encerrar essas discussões. Ó, a terrível torrente que desabou, e o mar carmesim, às vezes como fogo, e os gloriosos crepúsculos, e as figuras nos jardins da Alameda. Sim, e todas as ruazinhas estranhas, e as casas rosa e azuis e amarelas, e os jardins de rosas, e os jasmins, e os gerânios, e cactos, e Gibraltar quando eu era uma mocinha, onde eu era uma flor da montanha. Sim, quando eu pus uma rosa no meu cabelo como as moças andaluzas usavam. Ou será que eu vou usar uma vermelha? Sim, e como ele me beijou debaixo do moro mouresco, e eu pensei bem, tanto faz ele como um outro. Então lhe pedi com os meus olhos que pedisse novamente. Sim. Então ele me pediu se eu queria. Sim, dizer sim, minha flor da montanha, e primeiro eu pus meus braços à sua volta. Sim, e o arrastei para debaixo sobre mim, para que ele pudesse sentir meus seios todos perfume. Sim, e seu coração disparou como louco. E sim, eu disse sim, eu quero sim. Assim se encerra então Ulisses, que é esse grande romance do James Joyce. Eu espero que vocês tenham aproveitado a leitura tanto quanto eu aproveitei. Não é à toa que esse livro, mesmo depois de 100 anos, continua sendo assim incontornável para a gente pensar a literatura ocidental. E eu espero novamente que vocês tenham gostado dessa experiência, certo? Eu vou deixar lá embaixo o link para a playlist com os outros vídeos desse projeto, para que você possa ver e rever e também mandar essa playlist para alguém que você sabe que pretende ler Ulisses em algum momento. Vou deixar também as referências bibliográficas que eu usei aqui, né, do Benveniste, do Bakhtin, enfim. E vou deixar, por fim, o link para o meu perfil no Apoia-se. E assim, você aí que pode e quer contribuir financeiramente com esse meu trabalho aqui no YouTube, você pode fazer isso olhando lá os perfis de apoio e também as recompensas equivalentes a cada um desses tipos de apoio. Fica aqui o meu agradecimento às pessoas que já apoiam
E eu aviso para que você aí que quer apoiar, mas que não pode fazer isso financeiramente, que você pode fazer isso de outras maneiras. Por exemplo, mostrando para o algoritmo do YouTube que esse meu conteúdo é de algum modo relevante. Então, curta o vídeo, compartilhe, comente, etc, etc, etc. Certo? Fica aqui o meu agradecimento às pessoas que assistiram a essa minha saga aqui com Ulisses. Vemo-nos nos próximos vídeos e um amplexo.